Salve pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês um geral do Hakurei de Altar. Eu sei que eu demorei um pouco para trazer o vídeo, foi por questões pessoais, questões de saúde, entre outras situações, mas acabei trazendo. E vai ser não só um vídeo sobre leitura de skills, mas um geral do personagem. Esse tempo que eu levei aí de atraso para trazer o vídeo, dei uma estudada no personagem, para ver como é que ele estava funcionando, o que estava acontecendo com ele. E eu tenho uma visão dele própria minha, não sei se vocês vão concordar comigo, mas que me fez ter um outro julgamento em relação a esse personagem de modo geral. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem, porque é bem importante para o crescimento do canal e me ajuda pra caramba. Se vocês gostam do meu trabalho e querem me dar uma força, temos aí a aba de membros, tá, gente? E tem um recado rapidinho da nossa patrocinadora do canal, a Jolimax, 30 segundinhos e já já a gente tá de volta. Se você busca uma plataforma rápida, prática e segura, com um catálogo enorme e muitos benefícios além de eventos frequentes, cashback e muitas outras coisas, a Jolimax é a plataforma certa. Além de parceira oficial do Sensei, a Lenda da Justiça, é parceira de muitos outros jogos. Então, pensou em recargas? Corre para Jolimax. Acesse o link na descrição. A primeira habilidade dele, a suprema, se chama Seishiki Tenryo-ha, Ondas dos Espíritos. Hakurei ataca todos os inimigos, causando 230% do seu poder de ataque. Durante o período de lançamento dessa habilidade, ele se torna totalmente invencível em campo. Para cada unidade inimiga categorizada como espectro ou divindade, atingido por essa habilidade, vai restaurar 1000 pontos de Cosmo para Hakurei. No nível 2, unidades atingidas por essa habilidade têm sua taxa de recuperação de Cosmo reduzida em 60% durante 5 segundos, e unidades categorizadas como espectros ou deuses recebem dano real dessa habilidade. Em tese, ignore o barulho que os gatos estão destruindo a casa. Em tese, essa skill aqui ela é muito bonitinha, muito legal, só que o dano real contra deuses e espectros não tá funcionando, tá? Infelizmente não tá funcionando, tá tendo muitos problemas de execução aqui com essa habilidade. Eu não sei se isso vai ser corrigido em algum momento, mas até o presente momento o personagem não tá funcionando como ele deveria estar funcionando. Ele tá causando ali os 230%, tá ali tendo o ganho de taxa de Cosmo, tá reduzindo o Cosmo ali 60%, mas o dano real em cima de deuses e espectros não tá funcionando. Segunda habilidade é uma habilidade de ciclo chamada Sepultamento da Alma. Hakurei utiliza dos espíritos como pólvora para seu movimento. Ao usar essa habilidade, seleciona o inimigo com maior HP, o impregnando com espíritos dos mortos. O alvo tem seu dano reduzido em 80% durante 4 segundos. Além disso, ao fim da contagem dessa habilidade, Hakurei incinera os espíritos no alvo explodindo, causando dano real igualmente em todas as unidades inimigas com valor baseado no HP atual do alvo. O efeito dessa habilidade pode ser purificado. O dano causado pela explosão dos espíritos não vai ultrapassar 100% da vida máxima de Hakurei. No nível 2, quando explodir com sucesso, se não for purificado, se conseguir explodir com sucesso, vai atordoar todos os inimigos por 0,75 segundos, o que na teoria é tudo muito bonitinho, mas na prática isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, a menos que seja num momento tipo assim, muito crucial, muito importante, enquanto o time inimigo estiver usando skills muito necessárias para eles jogarem, aí atrapalhar eles, aí isso aí vai ser interessante, mas 0,75 segundos de stun é praticamente nada. No nível 3, o alvo selecionado por essa habilidade tem seu dano causado reduzido em 90%, e no nível 4, quando os espíritos explodirem com sucesso, aplica atordoar no alvo principal por 1 segundo, o que já melhora um pouco, pelo menos para o alvo principal da habilidade. Chamas demoníacas azuis é a terceira skill, uma habilidade ativa. Hakurei utiliza a combustão do Ki dos mortos para gerar chamas poderosas e queimar seus inimigos, assim como o antigo Cavaleiro de Câncer, seu irmão Seiji, que entrando aqui nele rapidinho, provavelmente é o próximo personagem, vai ser o Cavaleiro Astral, é o que eu acredito. A cada 10 segundos desde o início da batalha, Hakurei acionará essa habilidade.
aplicando chamas demoníacas a todos os inimigos automaticamente, causando dano através do estado de queimação igual a 25% do poder de ataque de Hakurei e reduzindo 200 pontos de cosmo do alvo a cada segundo durante 5 segundos subsequentes. Antes que alguém venha me perguntar, porque eu sei que vai ter gente perguntando: ai, Haruko, ele vai jogar no time de queimação? Não vai. Não vai jogar com o Ikki, não vai jogar com o Kagero, porque esse personagem, até o presente momento eu não vejo ele encaixando tão bem no meta. Eu acredito que ele é tipo um Artemis nova, que quando a Artemis chegou, ela teve lá os times que ela jogou, mas não jogava tão bem porque ela precisava de uma composição para ela. E eu acredito que é o caso do Hakurei. Quando eu ler a última habilidade dele, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu notei, tá? Nível 2, o dano causado pelo estado de queimação dessa habilidade aumenta para 35%. Nível 3, sempre que acionar essa habilidade, Hakurei se torna imune a qualquer dano de qualquer fonte durante 1,5 segundos. Não adianta nada. A quarta habilidade e última skill é uma passiva, Desejo Herdado dos Guerreiros. Durante a batalha, Hakurei toma a grande força de vontade dos guerreiros aliados, assim gerando diversos efeitos para si mesmo. Para cada unidade aliada viva ainda presente em campo, ele ganha 8% de redução de dano e 8% a mais de vida máxima. Já para cada aliado morto em campo, ele ganha 8% de dano e 8% de roubo de vida em todos os seus movimentos. Esses efeitos podem acumular no máximo 5 vezes e duram permanentemente até o final da batalha. No nível 2, os bônus aumentam para 10% e no nível 3 para 12%. Agora, falar aqui o que eu queria falar para vocês. O que eu notei é que o Máscara da Morte Divino, ele tava muito quebrado nas skills beta e tudo mais. Tem até um vídeo aí que fala algumas skills beta dele. Foi modificado, mas o que eu notei foi que a Wanda, ela pegou o Máscara da Morte Divino e dividiu ele em 3 personagens. Pegou tudo que ele faria e dividiu ele em 3 personagens para o Máscara da Morte Divino não ser um personagem sozinho extremamente quebrado. Ou seja, parte da mecânica do Máscara da Morte Divino vai estar com o próprio Máscara da Morte Divino e outra parte da mecânica foi dividida em 2, para o Hakurei e provavelmente para o Sage de GM, né? Sage do Mestre do Lost Canvas, que está chegando aí logo mais, porque ele já está no código do jogo, já temos aí uma imagem dele que foi vazada e tudo mais. O que eu acredito que foi um tiro no pé, porque seria muito bom ter um personagem de câncer realmente bem forte. Mas tem a questão ali do Manigold também, né? Porque não sabemos como ele vai vir e pode ser que o Manigold também esteja compartilhando algum tipo de skill com o Máscara da Morte Divino. Até então acredito eu que é uma coisa intencional que a Wanda fez, para tornar ali os personagens mais maleáveis, mais flexíveis, não ter tipo um único personagem quebrado e vários personagens meia boca. Então talvez ela tá dividindo skills entre personagens para, sei lá, abrir margem pra gente criar mais times específicos pro meta, porque até então no meta nós temos aqui 5, 6 times fortes, né, que no caso eles, o quê? Time de Trevas, time de Artemis, time de Gelo, time de Mu e Milo e o time Burst, que são ali os 5 times mais fortes atuais do meta que a gente está tendo. Não temos time de veneno porque todos os personagens de veneno são uma porcaria. E não temos time de sangramento porque todos os personagens de sangramento são uma porcaria. Então talvez abra margem para um time de redução de cosmo com esses personagens de câncer. Não sei. Mas é o que eu penso, tá? Agora vamos aqui para a armadura do nosso querido Hakurei. No nível 1, durante a batalha, sempre que acionar chamas demoníacas em campo, Hakurei se torna imune a dano durante 2,5 segundos. Já dá uma melhorada. No nível 10, unidades inimigas categorizadas como espectros ou deuses atingidos por chamas espectrais azuis têm todo o cosmo perdido durante o efeito, sendo absorvido por Hakurei de forma adicional. No nível 20, após o uso de sua habilidade suprema, Hakurei se torna imune a dano de qualquer fonte durante 3 segundos. Já ficou interessante. No nível 30, o dano causado por sua habilidade suprema é aumentado em 30%. Além disso, Hakurei durante a batalha não pode receber dano fatal enquanto não liberar sua habilidade suprema pela primeira vez. Outra skill dele que não está funcionando. Por quê? Nós temos ali a questão do Kagero. Normalmente, personagens que revivem, quando o time inteiro morre, se ele ficar sozinho em campo, as skills de revive ali, dependendo da situação, elas vão ativar, que é o caso do Suikyo. Mas não é o caso do Thanatos, nem o caso do Ikki Divino.
Mas também é o caso do Cagarro, porque o Cagarro, mesmo se ele morrer, se o time tiver de Divas, ele ainda ali vai e tem o revive dele, ele retorna. Só que o Hakurei, isso não funciona pra ele. A skill simplesmente não funciona, tá? Deveria ativar, independente da situação, deveria estar funcionando essa skill, porque ele não depende de ter aliados em campo pra continuar revivendo. Só que essa skill assim, acabou os aliados, ele morreu, vai embora, não volta. Então a skill não tá funcionando, tá? Agora vamos aqui para a constelação dele. No 3/9, o dano causado por sepultamento da alma é distribuído uniformemente com valor baseado no HP máximo do alvo. E no 9/9, se a explosão gerada por sepultamento das almas for bem sucedida, Hakurei poderá liberar novamente a habilidade automaticamente. Durante a batalha, somente 2 efeitos de sepultamento das almas podem haver em campo ao mesmo tempo. Para a amizade dele, temos aqui Deftoll, Saga Maligno, Xion Mestre do Santuário e Xion de Ares Next Dimension. A única amizade realmente interessante com o Deftoll, mas quem vai usar Deftoll, né? Agora vamos lá. Com o Deftoll, durante a batalha recupera 9% de sua vida perdida a cada vez que receber um ataque básico. Esse efeito é dobrado caso seja alvo de uma habilidade inimiga. Com o Saga e o Xion, aumenta o dano de sua habilidade suprema em 25%. Além disso, inimigos atingidos têm sua aceleração permanentemente reduzida em 36 pontos, podendo acumular até 2 vezes. E com o Xion ND, no início da batalha, todas as unidades da equipe ganham um bônus de 15% de HP máximo e esse bônus não pode ser acumulado, tá? Então, gente, até então o boneco tem skills legais. Eu não acho que esse é um meta pra ele. Eu acho que falta um time pra esse personagem, igual faltou um time pra Artemis, igual faltou um time pro Milo Divino quando ele chegou, que foi, o combo dele foi o Mo que veio logo em sequência, igual faltou um time pra vários outros personagens do meta do jogo. Em tese ele devia causar mais dano na facção do submundo e em deuses, só que isso não tá acontecendo, o dano real não tá ativando. A skill de revive dele também, não, de imunidade à execução, na verdade, não tá ativando. Ele deveria ser ali um personagem resistente, né? Um personagem anti-Milo Divino, só que isso na prática não tá sendo funcional. Por enquanto eu acho o personagem que assim, personagem bom, tem skills legais, mas com grandes problemas de execução. É um personagem ruim? Não, mas vale a pena fazer ele nesse momento? Eu acredito que não. Só que é opcional, é uma opinião minha, vocês podem discordar, vocês podem pensar diferente e até então tudo bem, tá? Mas é isso aí, gente. O vídeo foi esse, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem. Falou, valeu, até a próxima e let it go!